né? Porque senão sai com a boca aberta, olho estranho. Então deixa pousar para fora. Brincadeira, meus irmãos. Grato a Deus pela oportunidade. Pastor Flávio nos confiou este riquíssimo privilégio e também responsabilidade. Está na cidade de São Carlos. Hoje os nossos irmãos estão participando do culto de ceia, culto abençoado. Tenho certeza que de igual modo aqui também está e continuará sendo. Amém, meus irmãos? Eu tenho uma palavra a compartilhar com a igreja, uma palavra muito, muito boa, importante para nós, principalmente pela ocasião, a data de hoje. Abra sua Bíblia comigo, vou aproveitar que você está de pé para nós lermos juntos alguns versos. Capítulo 18, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 18, a partir dos primeiros versos. Vai aparecer aqui na tela também. Sempre que nós fazemos menção à mensagem acerca da data de hoje, da Páscoa, Marcelo se adiantou aqui, nos antecipando, falando acerca do significado, o pechá, passar por cima, do livramento que Deus deu ao seu povo e da grande matança que ocorreu no Egito. Pastor Flávio, que nos antecedeu domingo passado, falou acerca da Páscoa, falando acerca do que era a Páscoa para os egípcios, para os judeus, para nós, cristãos, e para o meio secular hoje, onde se é comemorado de uma forma muito estranha, onde se fala que o coelho bota ovo de Páscoa, de chocolate. Se nem coelho nem bota ovo. Mas enfim. Então isso é muito bom, porque nós já conseguimos entrar dentro da mensagem com um pouco mais de entendimento acerca do assunto qual nós iremos comentar. Capítulo 18, verso de número 1. Só quem encontrou, posso ouvir um amém? A maioria. Maravilha. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Verso de número 1 vai dizer assim: Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, algumas traduções, um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: A quem buscais? Eles disseram: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e a feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Somente até aqui você pode tomar o seu assento, por gentileza. Certamente, irmão, se eu fosse um pouco mais ousado nesta noite e pedisse a qualquer um dos irmãos, de fato, desde os obreiros até a membresia da igreja, e pedisse para você comentar acerca da Páscoa, certamente alguns fariam talvez menção do sirineu que ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Talvez alguém poderia até usar o episódio em que algumas mulheres ficaram próximos de Jesus durante os momentos da sua crucificação. Ou talvez alguém possa ser um pouco mais trágico e falar dos soldados que transpassaram-lhe e daqueles que o esbofetearam. Enfim, eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui teceríamos alguns comentários acerca do sofrimento, da via crucis, da paixão de Cristo, porque a palavra paixão quer dizer sofrimento. Quando alguém diz estou apaixonado, é exatamente isso, ele está dizendo estou sofrendo, porque é o significado da paixão. Já viu alguém apaixonado? Quando ele está apaixonado, não come, não dorme,
É um sofrimento sem fim. Mas é coisa boa. A paixão de Cristo foi o sofrimento que nos proporcionou hoje a paz que nós temos em nosso coração. E eu percebo dentro dos textos, dentro dos evangelhos, uma harmonia muito grande. E quando nós fazemos a leitura de alguns relatos que eles se complementam entre si, pelo menos 3 lugares específicos por onde Jesus passou marcaram a história de toda a humanidade. Porque quando nós falamos do sofrimento de Cristo, talvez alguém já logo olhe apontando para a cruz, dizendo e pensando, olha, o sofrimento maior que Cristo Jesus ele enfrentou foi na cruz do Calvário. Eu digo para você que não, porque a cruz na verdade foi o maior símbolo de triunfo, porque foi lá onde Jesus triunfou, onde ele bradou em alta voz dizendo, está consumado, dívida paga, vocês não devem mais nada. Hoje nós somos libertos do pecado porque ele pagou o preço pelo nosso pecado. Então a cruz sim é um símbolo, a cruz não é a redenção em si, mas ela é um símbolo da redenção. Um símbolo da obra de Cristo consumada na cruz do Calvário. Então, o Calvário é o primeiro lugar que nós podemos, é o segundo lugar melhor que nós podemos olhar e ver realmente o momento crucial da história da humanidade. Mas o primeiro lugar que eu poderia tratar e tecer aqui é exatamente na leitura qual nós fizemos. É o jardim, o Getsemane, o lugar onde Jesus talvez enfrentou a sua maior provação. Por quê? Porque quando ele está no jardim, a provação que ele estava vivendo, muitos, talvez em Jerusalém, estavam já dormindo, descansando, aguardando o dia seguinte, repousando das suas atividades diárias, eu não sei. Mas o certo é que enquanto eles estavam dormindo, Jesus estava sofrendo e suando gotas de sangue, sofrendo o abandono dos seus amigos, sofrendo porque Jesus, multidões o acompanhavam, mas no Getsemane, presbítero Marcelo, todos o abandonaram. Ele não teve a companhia daqueles que ele aguardava que o tivesse. E nós vamos falar disso e o porquê. E porque isso foi bom para nós hoje. Jardim, Calvário, se nós olharmos para Mateus 27, 32, o Calvário também trouxe e proporcionou um grande sofrimento para Jesus. Só que eu percebo que no jardim ele passou por uma humilhação onde poucos viam. Acontece isso conosco também. Sabe aquele momento de prova que às vezes nós vivemos e ninguém vê, só você e Deus, é só você e Deus que contempla o momento de dificuldade que você está passando? Talvez eu possa chamar isso de prova Getsemane, ou prova no jardim, porque é só você e Deus que passa por aquele momento. Os teus vizinhos não veem. Às vezes nem os teus próprios filhos que moram com você dentro da mesma casa veem o momento de dificuldade que você está passando. Por quê? Porque é uma pressão interna que você está vivendo, é uma pressão interna que você precisa se relacionar com Deus para passar por este momento. Buscar mais a comunhão dele para poder atravessar este momento de dificuldade. Mas no Calvário é diferente. Por que no Calvário? Os irmãos sabem, conhecem o texto, vocês conhecem a Bíblia melhor do que eu, e sabem que naqueles dias estava acontecendo a festa da Páscoa. Então Jerusalém tinha muita gente dentro da cidade. Acredita-se, segundo alguns historiadores, que pelo menos, Léo, mais de 2 milhões de pessoas visitavam Jerusalém durante a festividade da Páscoa. Então a cidade estava apinhada de gente, tinha muita gente. E a humilhação que Jesus vai passar agora é uma humilhação externa, porque agora todas as pessoas estão vendo o escárnio, todas as pessoas, inclusive os seus discípulos, inclusive seus familiares, a provação que ele está passando, a humilhação que ele está sofrendo. Então esse é o segundo ponto, que a história foi marcada pelo trajeto que Jesus ele percorreu até a cruz, até a sua entrega pela nossa vida. E o terceiro e último lugar, que foi onde o maior triunfo da igreja ocorreu, foi no sepulcro. Mateus capítulo 28, verso de número 1. Os irmãos conhecem o texto, que algumas mulheres de manhãzinha, no domingo pela manhã, foram ao sepulcro, algumas especialistas, para tratar do corpo de Jesus. E chegando, elas veem o sepulcro aberto, a pedra removida, a pedra que pesava mais de 300 quilos, e um anjo assentado sobre ela. E o anjo diz: olha, vocês estão procurando Jesus? Ele já não está mais aqui, mas ele ressuscitou. E por isso nós podemos crer e podemos glorificar a ele, porque se a Paulo vai dizer que se ele houvesse morrido, não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Não é isso, meu professor? Então, louvado seja Deus, porque o nosso Cristo, ele vive. Ele não é um Cristo morto, ele continua vivo e continua intercedendo pela mim e pela tua vida. Ele está à direita do Pai hoje. Então, meus irmãos, sobre esses 3 lugares eu poderia falar, faltar-me tempo, mas eu quero trabalhar nesta noite somente falando acerca
do jardim e que o jardim tem de lição para nós na noite de hoje. Permaneça com a sua Bíblia aberta que nós vamos trabalhar alguns textos. Destes 3 lugares que Jesus passou, talvez o mais intrigante é o Getsemane. Getsemane quer dizer prensa do azeite. E Jesus agora, ele está caminhando rumo à cidade de Jerusalém para cumprir o propósito pelo qual o Pai o havia enviado, que era para se entregar. Quando alguém dizer assim, olha, mataram Jesus, ninguém matou Jesus, Jesus se entregou, é muito diferente. Porque Jesus, ele não ofereceu nenhum tipo de resistência. E você vai entender isso quando você lê os textos, que quando foram prender Jesus, foram com uma escolta armada, com pelo menos, aproximadamente, acredita-se, de 250 a 600 homens para prender Jesus. Com armas, com porretes, com lanternas, pensando que eles iriam encontrar uma resistência por parte dos seus discípulos. Mas isso não acontece, muito pelo contrário. Jesus falou, Pedro, acalma aí, Pedrão, você está muito nervoso, cabra, sossega aí. Porventura não beberia eu do cálice que o Pai me deu? Porque Jesus, ele havia proposto se entregar por nós, para que hoje nós pudéssemos gozar do benefício da salvação. Se ele não houvesse se entregado, certamente não haveria redenção, não haveria salvação para nenhum de nós que aqui estamos. E ele está caminhando, e nessa trajetória que ele está indo para Jerusalém, eu percebo ele passando na casa de Marta, Maria e Lázaro. Por quê? Porque Jesus, ele tinha comunhão com algumas pessoas, em especial essa família. Ela tinha um grande apreço no coração de Jesus. Eu imagino que Jesus tinha, salvo se ele tivesse celular no contato, nos contatos favoritos, o nome de Marta, Maria e Lázaro certamente estava na lista dos contatos favoritos de Jesus. E ele passa na casa de Marta, Maria e Lázaro, faz uma refeição, se alimenta junto com eles, celebra este momento de comunhão. E coisa boa é quando nós temos comunhão com alguém, que nós podemos nos assentar à mesa e podemos tratar assuntos espirituais acerca daquilo que Jesus fez na nossa vida. Coisa boa, irmão, quando você se reúne com alguém que vai na tua casa, talvez tomar um café com você, um almoço, não sei, e essa pessoa, ela consegue tecer comentários das benfeitorias que Deus lhe fez e que Deus fez a ela também. Por quê? Porque esse momento de comunhão é um momento muito importante. O momento de comunhão não deve ser um momento gasto, sabe, com firula, com conversas que não nos edificam em nada. Não, por quê? Porque senão depois que você termina de jantar, dá até dor de barriga, meu irmão. Mas quando você tem um papo bacana, fala não sei das coisas dos céus, isso traz edificação para a nossa casa e para a vida daquele que foi nos visitar também. Então tenha sempre isso em mente. Quando estiver à mesa, a comunhão com alguém, sempre traga assuntos que vão trazer edificação. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. E Jesus vai caminhando. E quando ele chega na cidade de Jerusalém, se cumpre a profecia de Zacarias 9:9, onde alguém diz assim, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Então, ao passo que Jesus vai caminhando, as profecias acerca dele vão se cumprindo. E antecedendo momentos da sua morte, ele deseja tratar com seus discípulos de assuntos que precisavam ser tratados antes que ele fosse levado para ser preso. E Jesus, ele deseja no seu coração ter um momento de comunhão, presbítero Marcelo, com os seus discípulos. E é isso que ele faz. Ele chama os seus discípulos, ele reúne os seus discípulos. Porque Jesus, ele quer ter comunhão com eles. E eu vejo Jesus reunindo seus discípulos e chama a atenção deles e fala, olha, prepara-nos a Páscoa. Porque ele está querendo viver os seus últimos momentos, um momento de comunhão. Um momento que certamente ficaria marcado, registrado na memória dos seus discípulos para sempre. Que jamais eles esqueceriam. E Mateus capítulo 26, no verso de número 17, diz assim, o evangelista Mateus: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Alguém que faz a leitura talvez um pouco rápido, sem atentar a alguns detalhes, talvez não perceba. Mas se nós olharmos para o contexto de Êxodo 12, quando a Páscoa ela era celebrada, a Páscoa foi uma festa constituída para ser celebrada onde? Dentro de casa. Dentro de casa. É o contexto de Êxodo 12. E a pergunta aqui é pertinente. Os discípulos perguntam: onde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa, a comida da Páscoa? Por quê? Porque alguns eram de Betsaida, outros de Cafarnaum,
alguns de Caná da Galileia. Eles estavam longe de casa, pelo menos 3 dias de viagem. Não daria tempo de retornar até as suas casas para prepararem e celebrarem a Páscoa junto com Jesus. Então a pergunta aqui é pertinente ao texto. Parece até que Jesus está dando uma ordem a eles impossível de ser cumprida. Uma ordem que não tem como eles executarem. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que quando Jesus ele nos dá uma ordem, quando Jesus ele nos dá uma palavra de direcionamento, pode ir, por quê? Porque quando ele fala, ele já se responsabilizou lá na frente por aquilo que ele deixou para que nós viéssemos a fazer. Quando Jesus ele colocou algo em tuas mãos para que seja feito, vai, segue em frente, porque Jesus fiel é para cumprir o bom propósito que ele começou na tua vida. Fiel é Deus para cumprir. Então não adianta, eu falo isso por quê? Porque um dia, por bondade e misericórdia de Deus, quando eu estava ainda no mundo de pecado, na droga, viciado, em crack, maconha, cocaína, numa vida totalmente perdida, alguém olhou para mim e disse: Jesus tem um plano na tua vida, Jesus vai te levantar para pregar a palavra dele. E eu falei, aquilo para mim era impossível. Por quê? Porque eu olhei para o meu contexto atual. Só que o que nós não entendemos e muitas das vezes passa desapercebido é que quando Jesus fala, ele não está falando do agora, ele não está falando do momento presente, aquilo que nossos olhos conseguem enxergar. Ele estava falando de coisas futuras, coisas que ele ainda vão acontecer, mas coisas que ele já fez. Então quando Jesus fala para você algo que ele vai fazer, considere isso já feito, já determinado, porque ele é poderoso para fazer muito mais além, a Bíblia diz, daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nossa vida. Então ele não vai exigir dos discípulos algo que não seria possível. Ele não vai exigir de mim e de você algo que não seria possível eu e você realizarmos. Pode até ser que os meus planos, os planos que eu tracei para a minha vida, eles se frustrem, não aconteçam, mas os planos que Deus determinou para você, fica tranquilo. Jó disse que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então fica tranquilo, descansa o teu coração, aquilo que Deus prometeu, ele vai acontecer. Então a festa da Páscoa precisava acontecer dentro de casa, e o contexto nós conhecemos. Presbítero Marcelo nos antecipou falando acerca disso, que tinha que se matar um cordeiro de aproximadamente 1 ano, tinha que guardar ele durante um tempo, sacrificava ele, pegava o sangue, colocava na bacia, passava nos umbrais das portas, e o cordeiro tinha que ser assado inteiro, tinha que comer tudo, desde a cabeça, os pés até as vísceras ou o intestino, como em algumas traduções está escrito assim. Não podia se perder nada. E o cordeiro, se fosse grande demais para uma família, tinha que juntar outra família para comer todo o cordeiro, para que não sobrasse nada. Então assim era constituída a festa da Páscoa naquele tempo, lá no Êxodo 12. Eles tinham que comer apressadamente, com ervas amargosas, para lembrar do sofrimento que eles haviam passado lá no Egito. E de igual modo eles vão celebrar a Páscoa aqui. Então os discípulos perguntam: mas Senhor, onde que nós prepararemos a comida da Páscoa? É tipo, como é que nós vamos fazer isso? Nós estamos longe de casa. E olha o que Jesus vai dizer, Marcos 14:13. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. Aqui também é outro ponto importante, porque o que Jesus está dizendo para ele: olha, vai até a cidade. Lá dentro da cidade vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Segue-o. Eu vejo aqui Jesus comissionando 2 discípulos, pelo menos 2, Pedro e João, para que fossem preparar o cordeiro para celebrarem a Páscoa juntos. E eles vão procurar esse homem dentro da cidade. Só que dentro do contexto, dentro da cultura da época, essa função não eram os homens que faziam isso. Quem fazia isso aqui eram as mulheres. Talvez você lembra, você conhece a Bíblia, Gênesis 24, quando Eliezer, mordomo de Abraão, sai e vai procurar uma esposa para o filho de Abraão, para Isaac. Ele vai até a cidade. E dentro da cidade ele encontra Rebeca. E quando ele encontra Rebeca, Rebeca está onde? Na beira do poço, com um cântaro, pegando água para levar para a sua casa. Então isso era responsabilidade das mulheres, das virgens, das donzelas. Não era comum, normal, um homem fazer essa atividade. Outro texto, João capítulo de número 4, quando Jesus ele vai até da cidade de Samaria, ele se encontra com aquela samaritana. E ela está lá na beira do poço, meio-dia, buscando o quê? Água. Com o quê? Com um cântaro. Então nós vemos e percebemos pela cultura da época que esta era uma atividade comum relacionada, dirigida às mulheres. E isso eu acho muito, muito interessante. Sabe por quê? Porque Jesus falou: vai, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro com água. E os discípulos talvez
podem ter pensado, não diz o texto, mas eu posso conjecturar sem ferir o texto bíblico. Eu imagino Jesus olhando para eles: olha, vai, é tarefa para a mulher, mas vocês vão encontrar hoje em Jerusalém, quinta-feira à tarde, um homem carregando um cântaro com água. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Vai, porque vocês vão encontrar alguém que está fazendo além daquilo que era proposto para ele fazer. E todas as vezes que eu e você, nós fizermos algo além daquilo que nos é proposto a fazer, nós vamos receber mais daquilo que nós esperávamos receber. Vou melhorar. Todas as vezes que você fizer algo a mais, você vai receber algo a mais do que aquilo que você esperava. Não é assim que acontece? Porque é isso, exatamente isso que está acontecendo. Eu posso conjecturar aqui, sem ferir o texto? Eu não sei o que aquele homem estava fazendo com um cântaro, indo buscar água. Eu não sei se de repente ele era empregado de alguma casa indo a serviço. Eu não sei se de repente ele era igual a alguns dos maridos que eu estou vendo aqui, que amam ajudar as suas esposas no serviço doméstico. Misericórdia, irmãos. Fiquei sozinho aqui. Dá um cutucão nesse marido e fala: vai, amor, ajuda eu em casa também, no serviço doméstico. Vai cair um braço, você vai arrumar a casa, passar um pano na casa, lavar uma louça. Eu não sei o que esse homem estava fazendo. Mas o fato é que este homem estava fazendo algo além daquilo que era proposto para ele fazer. E nós muitas das vezes, irmãos, deixamos de ser abençoados porque nós só queremos fazer aquilo que nos é proposto. Sabe aquele tipo de pessoa, ele vê algo errado e fala: não vou fazer nada, não é minha função, não é da minha alçada isso aí. Não. Quando você... Uma frase que eu ouvi alguém dizer, não me lembro quem, que quando Deus permite você ver algo errado, é porque Deus está te dando a oportunidade de fazer a diferença naquele lugar. Ponto. Se Deus te deu a oportunidade de ver alguma coisa errada em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, seja dentro de casa, seja dentro da igreja, seja no teu trabalho, é porque Deus está te dando a oportunidade de fazer algo para que o nome dele seja glorificado e para que você seja a diferença naquele lugar. Ponto. É exatamente isso. Então esse homem está fazendo algo além daquilo que era proposto. Carregar cântaro aqui é exatamente isso, é fazer um pouco mais no trabalho, é fazer um pouco mais na igreja, é fazer um pouco mais talvez pela família, é fazer um pouco mais às vezes pelos filhos, porque às vezes nós fazemos algumas coisas e achamos que aquilo que nós estamos fazendo já é o suficiente, mas quando nós nos propusemos a olhar para a situação e circunstâncias e fazer um pouco mais, vamos certamente receber um pouco mais, porque aquele homem ele não tinha pretensão nenhuma, Marcelo, ele saiu de casa, presbítero Marcelo, para buscar água no cântaro, e está voltando agora para sua casa com Jesus. Está entendendo o mistério? A proposta aqui é interessante. Olha o que Lucas 17 diz: porventura, dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então fica a dica aqui para nós: sempre faça além daquilo que lhe é proposto fazer, e você sempre vai ter a oportunidade de receber além daquilo que você esperava um dia receber. Sempre faça além. Aquele homem não sabia, mas ele saiu para buscar água e agora está voltando com Jesus como convidado especial para celebrar a Páscoa dentro da sua casa. Olha o que o evangelista Mateus capítulo 5, ele vai dizer: verso 39, eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Está entendendo? É sempre fazer algo além, sempre fazer algo a mais. E nunca esperando a retribuição, porque às vezes nós esperamos a retribuição aqui, ela não vem daqui, ela vem da parte de Deus para a nossa vida. Então, é exatamente isso que aconteceu com esse moço. Marcos 14, verso 14 diz assim: e onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, preparai-a ali. E saindo seus discípulos foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Está entendendo? Todas as vezes que Deus te mandar fazer algo, pode fazer, porque Ele já preparou tudo lá na frente. Os discípulos não sabiam, mas Jesus falou para eles: vai, o homem com cântaro, fala para ele que o Senhor precisa da casa dele para preparar a Páscoa. E eles chegando lá,
havia um cenáculo, para os irmãos entenderem, era um lugar à parte dentro da casa. Todo judeu ele tinha esse lugar especial para celebrar as suas festividades. Era um lugar à parte dentro da casa, todo mobiliado, preparado com mesa. Aliás, a mesa que eles utilizavam era diferente das nossas, era a mesa que era no chão, enfim, mas isso vai ficar para outro contexto. E eles já tinham todo esse ambiente preparado, mobiliado para celebrar a Páscoa. E quando eu olho para o evangelista João, no capítulo de número 13 ao capítulo de número 17, Jesus ele vai instruir os seus discípulos, as últimas instruções aos seus discípulos. Ele vai falar de assuntos muito importantes. E eu acho interessante isso, por quê? Porque do capítulo 13 ao 17, ele vai falar somente aos discípulos. Ele não está tratando com a multidão, ele não está tratando com o povo, ele não está dirigindo palavra aos religiosos da época, ele está falando somente com os discípulos. Porque existem certas situações onde a palavra de Deus é exatamente para nós nessa noite. A palavra que nós estamos trabalhando hoje é para a igreja. É para os salvos, é para aqueles que entendem o propósito pelo qual nós estamos na casa, na presença de Deus, celebrando um culto de adoração ao Senhor, mas trazendo à nossa memória o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque Cristo Jesus é o Cordeiro Pascual, aquele que se entregou por nós. Cristo, sim, verdadeiramente, Ele é a nossa Páscoa. É o Cordeirinho da Páscoa, não é coelhinho, não. É o Cordeirinho da Páscoa que morreu, que se entregou, que trouxe vida para nós. Então, quando eu olho para o evangelista João tratando acerca dos comentários que Jesus trouxe aos seus discípulos, eu fico maravilhado. Por quê? Porque no capítulo de número 13, no verso de número 1, Jesus, ele se assentou com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Só que anteriormente, os seus discípulos, eles tinham algumas questões, Wesley, que talvez trouxeram, não uma preocupação, porque Jesus não se preocupava, não tinha essa preocupação em si, porque ele sabia de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Mas os seus discípulos queriam saber quem seria o maior no reino dos céus. Ou seja, eles tinham essa preocupação, porque assim, naquele tempo, quem se assentava mais próximo do convidado ilustre, ele era tido como convidado de maior honra. Era normal, nos nossos dias também não é diferente. Então Jesus vai, se levanta, tira a sua roupa, porque Jesus ele se vestia de uma roupa de um linho muito fino. Tanto é que na hora da sua crucificação e morte, deu briga lá no Calvário, lá por conta das suas vestes. Lançaram sortes para ver quem ficaria com as suas vestes, de tão fino que era o material e tão caro. E eu percebo Jesus agora se despindo, colocando sobre si um avental, pegando uma toalha, uma bacia com água, e vai em direção aos seus discípulos. E os discípulos eram entendidos disso. Eles sabiam que o que Jesus estava fazendo ali, só quem fazia aquilo eram os escravos da casa. Jesus se debruça no chão ao pé dos seus discípulos e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Olha, e eu sendo Senhor e Mestre, estou lavando os pés de vocês. Eu estou dando exemplo para que vocês um dia façam o mesmo pelos outros. Porque o Senhor não é maior que o servo. O servo, ele acaba se tornando o menor. Porque é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Quem é maior? Aquele que está assentado à mesa ou aquele que está servindo? É quem está sentado à mesa, sim ou não? Você vai no restaurante, você vai se assenta para fazer a sua refeição. Quem vem te servir é o garçom. Naquele momento, quem é maior, você ou o garçom? Dentro de uma hierarquia humana, vamos dizer assim, é você. Porque você está ali para ser servido. Nessa noite, de igual modo, a igreja está aqui sentada, ouvindo, se alimentando, e eu estou aqui na qualidade de servo, para servir a igreja de Cristo, para servir a noiva do Cordeiro, para trazer um alimento para a igreja, para que esse alimento possa produzir vida. Então é exatamente isso, eu estou cumprindo o papel de servo. Jesus ele traz uma conotação de uma humildade aos seus discípulos, dizendo, não existe maior, o maior é o menor. Exatamente isso, ele vai tratar com seus discípulos acerca dessa humildade. João 13:12, depois que lavou os pés, tomou as vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois,
se as fizerdes. E Jesus agora vai tecer as suas últimas instruções aos seus discípulos. Ele vai dizer aos seus discípulos acerca daquele que o havia de trair. Ele vai dizer para os discípulos ficarem tranquilos, descansarem os corações deles, não turbarem os corações, porque na casa de Deus havia muitas moradas e que ele estava indo para preparar um lugar junto ao Pai para eles. Ele vai dizer mais, olha, ele fala de tudo que Jesus falou, resumindo o que ele falou, ele diz, olha, de tudo isso que eu disse para vocês, eu falo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão sofrer, vocês vão passar por dificuldade, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse para mim e para você nessa noite, tem de bom ânimo, eu não sei qual o momento, a situação, a luta que você está enfrentando, mas Jesus ele já havia advertido os seus discípulos, e está advertindo a nós também, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não vou dizer vocês vão vencer também não, porque não está na Bíblia, mas se ele venceu, ele nos capacita e nos dá força também para vencermos, em nome de Jesus. E depois de concluir todos estes discursos, a Bíblia diz que eles tendo cantado um hino, eles partem para o Monte das Oliveiras. Isso aqui também me chama a atenção, por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, sabendo aquilo que estava proposto, disse aos seus discípulos abertamente, seus discípulos, alguns se escandalizaram, Pedro ficou horrorizado, falou, Senhor, se o Senhor não vai morrer, se preciso for, eu vou até o fim, eu morro pelo Senhor, mas o Senhor não vai. E Jesus falou para Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Jesus disse tudo que ia acontecer, para que depois que acontecesse, eles viessem a se lembrar. E quando eles terminam o seu discurso, quando eles cantam um hino, e me chamou a atenção, sabe por quê? Porque quando eu olho para Miriam, quando ela atravessou o mar, junto com o povo, com a nação que foi tirada do Egito, do outro lado, Miriam cantou, não é isso que diz o texto bíblico? Cantou, ela pegou um tamborim, um pandeiro, um pagode santo lá, ela cantou agradecendo, glorificando a Deus. Mas ela cantou depois da prova, depois da adversidade já vencida. Quando eu olho para Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas presos, mãos e pés amarrados num tronco, depois de terem sido açoitados pelos romanos, a Bíblia diz que eles estão no meio da prova, cantando e orando a Deus. Isso já é de nos chocar, de nos chamar a atenção. Alguém que canta depois da prova, normal. Alguém que canta durante a prova, vemos que é alguém cheio de fé. Alguém cheio de expectativa de que Deus realmente vai dar vitória a ele. Isso é muito bom. Só que Jesus aqui ele vai cantar antes da prova. Sabe o que é isso? É a certeza e a convicção de que Deus havia preparado já para ele o melhor lá na frente. E nós vamos tratar disso também, que isso é maravilhoso. E por que Jesus cantou? Exatamente por isso. Porque Jesus agora está indo para o Jardim das Oliveiras, ou o Getsemane. E Getsemane, como já havia dito aqui, significa prensa do azeite. E é muito interessante isso, porque Abacuque 3, verso 17, põe na tela aqui, por favor, Alan, só para nós fazermos a leitura. É interessante isso aqui, sabe por quê? Porque Jesus, ele cantou um hino sabendo que ia para a prensa. E Jesus cantou o hino mesmo sabendo que ia passar no seu maior momento de sofrimento e dor e agonia, antes mesmo do Calvário. Abacuque 3,17 diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Somente até aqui. Isso aqui me intrigou, por quê? Porque quando nós fizemos a leitura, nós buscamos entender a compreensão do texto. O que seria o produto, o fruto da vide, da oliveira, no caso, mentir? Eu respondo para você dentro do texto. Como assim o produto da oliveira mentir? 1 quilo de azeitona, ou melhor, 1 litro de azeite sempre é mais caro do que um litro. 1 litro de azeite sempre é mais caro do que 1 quilo de azeitona, sim ou não? Você consegue comprar 1 quilo de azeitona, 7, 8 reais. 1 litro do azeite, quem tiver em casa, guarde, porque é ouro, está quase 40 reais, meu irmão. Quase 40 conto. Então, o litro de azeite é sempre mais caro do que 1 quilo, enfim, da fruta. Por quê? Porque o que tem maior valor não é o que está por fora, é o que está por dentro. O maior valor não está fora, está dentro. Exatamente isso. Então, para Jesus se extrair o melhor, ele foi para a prensa. Então, quando Abacuque diz o produto, o fruto da oliveira mentir, naquele tempo, os irmãos entender, Deuteronômio capítulo 28, verso de número 40. Põe na tela aqui, gente. Põe na tela aqui para nós entendermos esse mistério aqui. Em todos os termos terás oliveira,
porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Vou repetir para você entender, o verso 40. Em todos os termos terás oliveiras, ou seja, a planta. Porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Entenda, naquela época, quando se colhia azeitonas, e era muito comum naquele tempo em Jerusalém, Israel, até hoje, a produção de azeite. Para se colher a azeitona, ela não poderia cair no chão. Por quê? Porque de fruto caído não se extrai um bom azeite. O fruto do azeite, para se extrair um bom azeite, o fruto não pode ser ferido. Ele não pode cair no chão. Então eles estendiam o lençol embaixo da fruta, da árvore, da azeitona, sacudia, e é o que Isaías capítulo 17, verso 6, que no sacudir da oliveira ainda restarão 2 ou 3 ramos, frutos em cima, 3 ou 5 frutos embaixo. Mesmo sacudindo a oliveira ainda restavam alguns frutos. Eu quero dizer para você, não importa a situação que você esteja vivendo, talvez a tua vida esteja sendo sacudida, abalada algumas situações, mas ainda vai restar fruto. Você ainda vai continuar dando fruto e o nome do Senhor vai ser glorificado. E quando o fruto caía, ele caía sobre o lençol. E quando esse fruto era recolhido, ele era colocado na prensa. Colocado na prensa e era colocado uma pedra maior por cima chamada mó, e era feita a moedura. E quando essa moedura era feita, e quando do outro lado, na vala, onde era para se extrair o azeite, não saiu o azeite, porque o produtor inteligente ia pensar, pela quantidade de azeitona, Marcelo, vai sair bastante azeite. Mas a quantidade de azeitona que ele colocava, não saiu o azeite esperado, ele falava, o produto da oliveira mentiu. Então Cristo, quando ele vai para Getsemane, para ser moído, para ser espremido, para ser prensado, o próprio evangelista João disse que eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então, ele não poderia ser falso. Sabe aquele tipo de pessoa que você olha, parece que é, mas não é? Parece que tem, mas não tem? Jesus não poderia se dar esse luxo. Então, ele foi prensado no jardim para provar que ele verdadeiramente era o Cristo, o ungido, o Machia, o Salvador do mundo. Foi moído lá no Getsemane para extrair o melhor que é a vida. Por isso hoje nós temos o privilégio de gozar das beneficências de Cristo por nós, na cruz do Calvário. Mas antes do Calvário ele passou pelo Getsemane, a humilhação onde somente ele pôde sentir. Então é exatamente isso, quando o produtor ele tinha esse entendimento. E por fim, Jesus vai, no finalzinho do capítulo 17, ele vai orar, dizendo assim, verso 17, capítulo 17, verso 20, perdão, do evangelista João. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus ele faz uma oração pelos discípulos e por nós também. Ele diz, eu não oro somente por estes, Pai, mas eu oro por todos aqueles que hão de crer em mim pela minha palavra. Ele estava orando pela mim e pela tua vida, porque ele sabia que um dia essa palavra chegaria até nós. Ele sabia que tudo aquilo que ele ia passar valeria a pena para que hoje nós pudéssemos estar glorificando a ele, celebrando o momento da sua morte, o momento do seu sacrifício, o sacrifício que certamente nós não poderíamos fazer. Ele fez por nós. João 17, 20 foi a oração que ele fez. E quando nós olhamos, eu vou ler agora lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, que ele traz algumas informações muito importantes. Após ter orado, ele vai entrar no jardim. Capítulo de número 26, verso 36 adiante, diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, prensa do azeite, como já havia dito, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Jesus agora, ele está com 11 discípulos, por quê? Porque Judas já havia saído para o trair. E eu acho interessante isso, sabe por quê? Porque Judas, ele sai para trair Jesus por causa da ganância que havia tomado o coração dele. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo e vejo 2 pessoas somente que foram atraídas por Satanás através da ganância por causa do dinheiro. Um é Judas Iscariotes, que foi atraído por causa do dinheiro. E outro que nós olhamos lá no Atos dos Apóstolos, nós falamos dele essa manhã, Ananias, esposo de Safira, o coração tomado pela ganância, e a situação trágica foi a morte. Por isso que a Bíblia diz que a essência, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. Dinheiro é bom, se você não gosta, traga para mim, que é benção. Mas a essência do amor ao dinheiro
é o que produz a ruína do homem. Por quê? Porque o proverbista vai dizer que aquele que se apressa a se enriquecer, ele cai em muitos laços. Aquele que tem pressa em se enriquecer logo. Trabalhe, conquiste, corra atrás dos seus objetivos. Não há nada de errado nisso. Mas nunca se esqueça dos propósitos que Deus tem para a tua vida e dos princípios bíblicos. Quem vive segundo os princípios da palavra de Deus, ele vai chegar aonde Deus tem determinado, sim. Isso é fato. Amém, meus irmãos? Então ele vai falar agora aos 11 discípulos, porque Judas já havia saído. E eu percebo aqui algo interessante, porque para os 11 ele vai até um certo determinado lugar dentro do jardim, no horto, e fala para eles: olha, fica aqui, enquanto eu vou além orar. Então 11 estão com ele, e ele vai além orar. Só que no verso de número 37, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Eu percebo aqui algo que acontece conosco também. Ele deixou 8 em um lugar, chamou Pedro, Tiago e João, porque eles tinham mais intimidade com o mestre, tinham mais comunhão. E eu percebo que é na hora da dor, é na hora da prova, é na hora do Getsemane, é na hora das provações que os nossos melhores amigos são revelados. Porque tem situações e circunstâncias que nós contamos para pessoas comuns. Tem coisas que nós podemos contar para qualquer pessoa que não vai interferir em nada na nossa vida espiritual. Mas existem situações e circunstâncias que nós só podemos contar com alguns. E exatamente o que acontece aqui com Jesus. 8 ele deixou em um lugar já estabelecido: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Juntou Pedro, Tiago e João e vai além. E diz: começou a entristecer-se e angustiar-se muito. No verso 38 ele vai dizer: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele vai pedir para Pedro, Tiago e João para que eles ficassem um tempo com ele, vigiassem com ele, no maior momento da sua dor. Ele vai pedir ajuda aos seus amigos. E no verso 39, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. 8 ficaram lá: assentai-vos, ficai aqui. 3 estão um pouco mais além. Ele diz: minha alma está angustiada até a morte. Ele vai mais adiante. Agora a oração dele é com Deus, só ele e Deus. Assim acontece conosco também. Existem provas em que nós conseguimos compartilhar, dividir com os nossos irmãos, com os mais chegados. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que um irmão. Existem pessoas que nós conseguimos dividir a nossa dor, o nosso momento de dificuldade. E eles estão lá certamente prontos a nos ajudar, que não foi o caso aqui. Mas existem situações em que nós temos que ir um pouco mais além, que é somente eu e Deus, é somente você e Deus. Tem coisa que a tua esposa não vai te ajudar. Tem coisa que o teu marido, irmã, não vai te ajudar. Tem coisa, jovem, que o teu pai e tua mãe não vão te auxiliar. É você e Deus. É Deus talvez dizendo para alguém aqui nessa noite: eu quero mais intimidade, mais comunhão com você. Eu quero te revelar coisas maiores e profundas que eu tenho preparado para a tua vida. Porque o que Jesus passou aqui era o que ele precisava passar sozinho. Existem situações na nossa vida também que nós precisamos passar por elas sozinhos. Quando eu digo sozinhos, eu digo livre, talvez da ajuda humana. E nós às vezes temos dificuldade de entender isso. Não sei se é o seu caso, mas talvez alguém já se questionou: puxa, mas eu tenho tantas pessoas que poderiam me ajudar, tantas pessoas que poderiam me estender a mão e não me estenderam. E você questionou, às vezes ficou até meio esquisito com a pessoa. Fica tranquilo, que é Deus trabalhando no teu coração. É Deus querendo fazer algo maior na tua vida. E quando Deus quer fazer, sabe o que Ele faz? Ele tira toda a influência humana, para que a honra seja dada a Ele, a glória seja dada a Ele. É isso que Deus está fazendo com alguns aqui nessa noite. Fica tranquilo, você vai entender o momento dessa tua dor. Quando alguém fala: mas as pessoas estão se afastando de mim. Fica tranquilo, é Deus permitindo para que o momento oportuno Ele venha glorificar o nome dEle através da sua vida. Foi isso que aconteceu aqui com Jesus nesse momento. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o 42. E indo segunda vez orou, dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. O evangelista Lucas, ele vai trazer alguns detalhes importantes, interessantes, porque Lucas, ele era também, além de um historiador, um evangelista, ele era também médico. Ele vai falar que Jesus se pôs em agonia
e pôs-se a orar intensamente. Lucas capítulo 22, 44, vai aparecer na tela aqui. E a Bíblia diz que o seu suor se tornou em gotas de sangue misturadas ao seu suor. E eu acho isso muito interessante, por quê? Porque isso que Jesus passou, o suar sangue, conhecido como hematidrose, é um fenômeno raríssimo. Acontece pelo menos uma pessoa a cada 10 milhões. Então não é algo comum, não é algo simples. Mas para que isso aconteça, a pessoa precisa estar passando por um sentimento, um abatimento físico e emocional extremo e raríssimo. E foi exatamente isso que Jesus sentiu lá no Getsemane. O peso dos pecados de todos nós, dos que pecaram antes, dos que pecaram durante e dos que estão pecando ainda hoje. De toda a humanidade, do ontem, de hoje e de sempre. O peso do pecado de toda a humanidade estava sobre os seus ombros. E exatamente essa angústia e essa tensão extrema, raríssima, produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, e elas se misturam ao suor, fazendo com que o suor se misture com o sangue e escorra até o chão. Foi exatamente isso que Jesus passou por nós, lá na cruz do Calvário. Ele suou o sangue pela minha e pela tua vida. Verso 43, e voltando-os, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Entenda, este sono aqui, eu posso me atrever a dizer que talvez, posso conjecturar dizendo que foi um sono espiritual, porque a Bíblia é regida por princípios. Existe um princípio na Bíblia dizendo que aquilo que 2 ou 3 pessoas orarem em concordância, ou melhor, vou ler o texto. Olha o que diz Mateus 18, verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Entenda, se os discípulos oram, se os discípulos entram no mesmo propósito que Jesus estava, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Porque a oração de Jesus era intensa. Ele sabia do momento de dor. A oração dele era: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque ele sabia o que estava ali aguardando. Só que a oração bíblica, em concordância com a vontade de Deus, é concluída ali. Ele diz: Pai, contudo, não faça como eu quero, mas faça como tu queres. Faça conforme a tua vontade. E os discípulos, eles dormem. Porque se eles concordam com a oração de Jesus em si, porque Pedro não queria que Jesus morresse. Ou melhor, nenhum dos discípulos queriam que de fato Jesus morresse. Por quê? Porque eles queriam estar com o Mestre. Porque eles não haviam entendido ainda acerca daquilo que Jesus havia dito, que era necessário que o Cristo padecesse. Mas ele mesmo disse: mas fica tranquilo, porque ao 3º dia eu vou ressuscitar, para cumprir o propósito pelo qual o Pai me enviou. Eles não haviam entendido isso, ou talvez não quiseram entender, porque o momento de dor talvez mais atroz na vida de alguém é o momento da separação, o momento em que alguém se vai, é o momento que você talvez foi no funeral ou no culto fúnebre de alguém e olhou para a pessoa ali, mesmo sabendo que naquele corpo não há vida. Você imagina que nunca mais você vai ver ela aqui nesse plano, nesse tempo presente, a não ser na eternidade. Isso traz uma dor atroz, e eles não queriam. E Jesus voltou, e outra vez eles estão adormecendo. Verso 44, e deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Está entendendo? Às vezes nós oramos, e parece que a ajuda não vem. Parece que ninguém se importa com a nossa dor. Mas Jesus aqui vai nos provar. O evangelista Lucas 22, 43 vai dizer que apareceu um anjo do céu que confortava Jesus. Existem momentos em que o nosso Deus, ele permite que alguns amigos se afastem de nós na hora da provação, na hora da angústia. Para quê? Para que ele mesmo venha em nosso auxílio, em nosso favor. Isso é bom demais, meu irmão. É difícil nós entendermos isso. Você olhar talvez para um familiar, para alguém tão chegado ao seu, e ver que aquela pessoa parece que nem fez caso da tua situação, da tua adversidade, do teu momento difícil, da tua circunstância adversa. Verso de número 45, então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos
partamos, eis que é chegado o que me trai. Eu vou lá para João 18 novamente, o verso de número 2, para parafrasear a mensagem. Estou finalizando a introdução, vou entrar daqui a pouquinho na mensagem. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Era um lugar que já tinha o conhecimento da maioria dos seus discípulos, inclusive Judas. Eles já haviam passado muitos momentos bons ali de oração, de comunhão, de fraternidade. E é neste mesmo lugar que Judas vai trair o nosso mestre. Verso 3, João capítulo 18, verso 3. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, archotes e armas. Lanternas, archotes e armas. As armas da época. E eu acho interessante aqui porque há uma incoerência dentro daquilo que eles estavam fazendo. Sabe por quê? Porque eles precisaram acender lanternas para encontrar aquele que é a luz do mundo. Eles foram até Jesus, que é o príncipe da paz, com armas, com porretes, com espadas, com armas daquela época, a prender aquele que é o príncipe da paz. Eles prepararam todo um pelotão, todo um regimento armado para prender o Senhor dos exércitos. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Isso aqui é muito interessante para nós. Jesus, ele sabendo aquilo que estava para acontecer, ele tomou a frente, se levantou, se adiantou e disse: a quem vocês buscais? Porque Paulo vai escrever aos irmãos lá de Corinto que Jesus, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, ele pecou, desobedeceu a Deus. Ele se esconde, ele corre, ele vai para de trás do madeiro, de trás da árvore que representa o madeiro. Cristo, que é o nosso segundo Adão, ele se adiantou, ele veio para a frente do madeiro e se entregou por nós para cumprir a vocação e o plano de Deus para salvar a nossa vida. Aquele que não tem pecado se entregou por nós. Jesus se adiantou, perguntou: a quem vocês buscais? E o texto diz: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, também estava com ele. Esse Judas aqui é uma pedra no sapato, meu irmão. Não gosto de falar sobre ele, não, mas eu vou falar. O Judas aqui em questão, ele saiu, pagaram para ele o preço da traição. Ele volta agora. E quando ele chega diante de Jesus, ele havia combinado com os algozes, com a infantaria armada, com os homens que estavam junto dele. Falou: olha, aquele a quem eu chegar e beijar-lhe a face, este é. Por quê? Porque naquele tempo os judeus em si, os discípulos, o próprio Jesus, eles se vestiam com roupas parecidas. Era bem fácil você confundir eles pelas suas vestimentas. Então Judas vai até Jesus e beija a sua face. Jesus depois o questiona e diz: amigo, com um beijo você trai o filho do homem? Jesus chamou Judas de amigo. Sabe por quê? Porque na realidade Judas, ele está ajudando Jesus a cumprir o propósito pelo qual Deus havia enviado. Certa feita, quando Pedro tomou a palavra dizendo: Jesus, o senhor não vai morrer, o senhor não vai se entregar, eu não vou permitir que isso aconteça. Jesus repreende Pedro e chama ele de Satanás. Falou: faça de mim Satanás. Por quê? Porque Satanás quer dizer opositor. O que Pedro estava dizendo estava oposto àquilo que era a vontade do Pai cumprir sobre Jesus, que Jesus fosse morto em nosso lugar. Então, quando Pedro fala que ele não ia fazer, ele está dizendo o oposto daquilo que Deus queria que fosse feito. Está entendendo? Por isso Jesus chama Judas de amigo, porque de fato ele tinha comunhão com Judas. E sem saber, ele estava cumprindo um propósito maior, que era aquilo que havia de acontecer com Cristo. E quando ele beija a face de Jesus, é algo interessante. Sabe por quê, irmãos? Porque eu entendo, na minha simplicidade, que o beijo ele fala é uma demonstração de carinho. Naquela época era comum beijar, né, ósculo, beijar a face. O beijo é coisa de quem tem comunhão. Beijar a face de alguém é coisa de quem tem intimidade. Ninguém sai por aí beijando a face de ninguém na rua sem conhecer. Não, é coisa de quem é amigo, de quem está próximo, de quem tem comunhão. E quando Judas beija a face de Jesus, eu percebo Judas ferindo Jesus com um beijo. Com um beijo, Jesus foi ferido por Judas. E olha o que diz o texto: quando, pois, lhe disse: sou eu,
recuaram e caíram por terra. Quando Jesus diz sou eu, os soldados recuam e caem por terra. O sou eu aqui é a mesma representação lá de Êxodo 3, quando uma voz de dentro da sarça que estava queimando e o fogo não a consumia, falou com Moisés também. O eu sou. E quando eles ouvem Jesus dizendo eu sou ou sou eu, eles recuam e caem por terra. E eu percebo algo interessante para isso aqui. Quando Jesus ele se adianta, os inimigos eles têm que recuar. Quando Jesus ele entra na minha e na tua vida, quando ele entrou na minha e na tua vida, a partir do momento que nós levantamos a nossa mão para ele, ele se adiantou e ele deu ordem aos adversários da nossa vida para que eles recuem e caem por terra. E é por isso que você vem vencendo vitória em vitória, de glória em glória. Ah, mas tem provação, claro que tem, mas você é um vencedor, mais do que vencedor, a Bíblia diz, em Cristo Jesus. É por isso que você está aqui nessa noite, porque se fosse pela vontade do meu e teu adversário, nem aqui você teria chegado, mas porque Jesus se adiantou, o meu e teu inimigo, eles recuaram, eles caíram por terra, e nós podemos dar um brado de vitória nessa noite, dizendo que o meu Cristo sim, ele vive. Os inimigos têm sim que cair por terra. Pode ficar tranquilo, meu irmão, o momento de tribulação, de provação que você está passando, ele tem um tempo determinado para ter um fim. Basta você entender que Jesus está trabalhando no teu coração, para que algo maior se estabeleça em nossa vida. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumpra a palavra que tinha dito: dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. É aqui, meu irmão. E o nome do servo era Malco. Isso aqui eu achei interessantíssimo demais. Misericórdia, coisa linda, irmão. Entenda, o evangelista João, ele vai dizer qual orelha foi cortada e qual era o nome do moço. Detalhes que os outros evangelistas não fizeram questão de comentar, porque acredita-se que João teria um pouco conhecia certamente o servo deste sumo sacerdote, chamado Malco. Ele era servo do sumo sacerdote, e subentende-se que ele estava se preparando ou estudando para que um dia ele se tornasse um sacerdote. E para ser um sacerdote, segundo a Bíblia, primeiro, tinha algumas coisas que precisava acontecer. Tinha que ser filho de Abraão, da tribo de Levi, do trono de Arão, certo, Marcelo? Olha para o meu professor ali, né? Porque se eu estiver errado aqui, ele já dá uma piscada ali. Eu falei, você está entendendo? Do tronco de Arão. E do lado direito, a orelha tinha que estar perfeita. Não poderia ter nenhum defeito físico. E quando aquela orelha é decepada, não é só a orelha dele que está no chão. A maior dor, certamente, que Malco sentiu, não foi a dor de perder a sua orelha. Foi a dor de ver os seus sonhos ali no chão. Foi a dor de olhar para o chão e ver que ele já não poderia mais conquistar aquilo que a vida toda ele havia almejado alcançar. A dor maior não é de ver a orelha no chão. A dor maior é de imaginar que nunca mais ele poderia se tornar um sacerdote. Jesus pega, toma a palavra, fala: Pedro, guarda a espada. Caba sem vergonha. Guarda essa peixeira. É da minha tradução, tá, irmão? Nordestino de Almeida. Não tem ainda não, mas um dia nós vamos chegar lá, vamos inventar. Fica mais fácil pregar lá no Rio Grande do Norte. Jesus agora toma a palavra e fala: Pedro, guarda essa espada, porque aquele que pela espada ferir, viver, vai pela espada também vai morrer. Jesus pega a orelha, põe exatamente no mesmo lugar. E algo aqui nós aprendemos, que Getsemane é lugar de abandono, sim. É lugar de provação, sim. É lugar de percas, sim. Mas também é lugar de restituição. Porque Jesus restituiu a orelha de Malco. Os seus sonhos foram restituídos. Os desejos de se tornar um sacerdote um dia foram restituídos. E é exatamente o que Jesus faz conosco aqui nesta noite. Eu não sei qual foi a orelha que deceparam de você. Eu não sei qual foi o sonho que talvez algum dia você tinha tanto
deseja almejar um dia de alcançar, e por alguma circunstância da vida, hoje você já não crê mais, hoje você já não acredita mais que isso é possível, eu quero dizer para você, Jesus chegou aqui no teu Getsemane para colocar tudo exatamente no seu devido lugar. Se você sonha que um dia você vai chegar aonde Deus determinou para a tua vida, descansa o teu coração, porque Jesus, ele é poderoso para fazer, diz a Bíblia, infinitamente mais além do que nós temos pedido ou pensado. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Jesus ferido por um beijo na face, por Judas, sarando alguém que ele não feriu. Quem feriu foi Pedro. Se eu fosse Jesus, eu falaria: Pedrão, se vira, costura a orelha do rapaz agora, toma agulha, toma linha, se vira, meu irmão. Você que cortou, oxe, mandei você fazer isso. Mas Jesus é Jesus, né, meu irmão? Jesus colocou tudo no seu devido lugar. Ele vai sarar a alma de alguém, mesmo estando ferido. Ele vai sarar alguém mesmo não tendo sido ele quem feriu. E eu acho isso maravilhoso. Verso 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Entenda, irmãos. Pedro, no momento que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar, eles dormem. E o Pedro que não ora, quando é para ficar quietinho, ele fere. E eu percebo que todas as vezes que nós tomamos atitudes sem nós orarmos antes, nós vamos ferir pessoas. Nós vamos quebrar alguns princípios. Nós vamos deixar de viver os propósitos de Deus. Mas todas as vezes que em determinadas circunstâncias da nossa vida nós entendemos que eu tenho que lembrar-me do meu irmão Davi. Sabe Davi, rei Davi? A Bíblia diz que constantemente quando ele ia tomar alguma atitude, alguma decisão importante, meu irmão, não é para perguntar para Deus qual é a cor do carro que você vai comprar, qual é a marca da bicicleta. Por favor, meu irmão. Eu acho que ele tem mais, né? Não é possível, né? Acho que não faz isso não, né? Mas por aí fazem, né? Senhor, qual bicicleta que eu compro? Né? Caloi ou Monark? Compra Monark, meu irmão. Barra forte, né? Valente, aguenta o tranco. Não, mas coisas importantes, ele orava a Deus. Senhor, vou contra esses irmãos, vou contra este exército. E não somente isso, ele perguntava: o Senhor vai me dar vitória? Porque também não adianta eu orar somente falando: Deus, eu vou. Mas Senhor, o Senhor vai me dar vitória? Porque às vezes se Deus fala para você vai. Aí chega lá, você né, dá errado o negócio. Aí depois você vai falar com Deus, Deus fala: mas eu falei que você ia, mas não falei que você ia ter vitória. Porque às vezes a gente é assim, né? A gente ora pensando que em tudo que nós orarmos Deus vai nos dar a vitória. Não, porque tem coisas que não é plano dele para a nossa vida. Tem coisas que às vezes nós queremos tanto, mas Deus não tem aquilo para nós. Nós temos que entender isso também. É exatamente isso aqui que o texto vai implicar. Então todas as vezes que nós deixamos de orar, nós corremos o risco de não vivermos os propósitos de Deus. E eu percebo algo interessante. Mateus, agora vou lá para o evangelista Mateus, capítulo 26, verso de número 56 em diante. Porque Jesus, ele indagou a Pedro dizendo: não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Qual que era esse cálice? O cálice da ira. A ira de Deus se cumpriu totalmente em Jesus, no nosso Cristo, aquele que se entregou em nosso lugar. Só que não nos foi permitido. O cálice da ira de Deus ele tomou e nos deu a permissão, a oportunidade de tomar o cálice da salvação em Cristo Jesus. O cálice da nova aliança no sangue de Cristo nos proporcionou vida, e vida com abundância. Jesus, ele agora preso, é levado perante o sinédrio. Pedro nega por 3 vezes e o galo canta. Judas, o traidor, sentiu remorso, tentou devolver as moedas que ele havia vendido, não aceitaram. Ele foi se enforcou. Jesus é levado perante Pilatos. O povo agora pede Barrabás e fala: não queremos Jesus, queremos Barrabás. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Despiram o nosso mestre, cobriram ele com uma capa escarlate, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. As pessoas passavam perante ele e se escarneciam dele, dizendo: salve, ó rei dos judeus. Alguns batiam, esbofeteavam ele e diziam: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Cuspiram na sua face. Alguns passavam meneando a cabeça dizendo: isso não é o Cristo. Por quê? Porque a imagem do Cristo na cruz causava espanto. E ele estava exatamente aonde? Na cruz do meio. A cruz do meio era reservada aos assassinos, aos piores
as pessoas de pior de classe que você possa imaginar, era a cruz do meio, era reservada para estes. Ou seja, a cruz do meio estava reservada para Barrabás, não para o nosso Cristo. Eu posso dizer que nessa noite, que Barrabás sou eu, Barrabás é você. A cruz era para mim, a cruz era para você, era para nós, mas ele se entregou por nós. Outros olhavam para Jesus e diziam: se é tu o rei de Israel, desce da cruz. Isso era uma afronta, porque se ele desce da cruz, nós desceríamos para o inferno. Se ele desce da cruz, nós desceríamos à sepultura, ao Sheol. Nós não teríamos mais a oportunidade de obter a salvação por meio da sua morte. Perto da hora nona, Jesus exclamou em alta voz e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia diz que ele sentiu sede e lhe ofereceram uma esponja com vinagre e ele recusou, porque ele havia dito que não mais beberia do fruto da vide até aquele grande dia. E se ele toma aquela esponja com vinagre, era uma forma comum na época de anestesiar as pessoas que eram levadas para esse martírio, para o sacrifício de crucificação. E deu um brado na cruz dizendo: está consumado. Tetelestai. Dívida paga. Vocês não me devem mais nada. Alguém pode declarar: eu sou livre? Não, fala mais forte: eu sou livre por Cristo Jesus que me libertou. Está consumado, a dívida foi paga. Castigo que nos traz a paz estava sobre os ombros de Jesus. Pelas pisaduras do mestre, Isaías vai escrever dizendo, Isaías 53, nós fomos sarados. E Paulo, ele vai reforçar Colossenses 2 dizendo, no verso 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, a encravando-os na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou a si mesmo. Meus irmãos, Cristo aquele tempo, quando alguém tinha uma dívida, era-se feita uma nota promissória com o valor dessa dívida, com tudo aquilo que essa pessoa estava incumbida de pagar. E essa cédula, ela pertencia a mim e a você, com todos os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade. Ele tomou essa cédula que nos era contrária, a encravou sobre a cruz e pagou o preço pela nossa redenção, pelo nosso resgate. E finaliza a minha fala fazendo a leitura de Mateus capítulo 28. Eu falei sobre o jardim, comentei um pouco acerca do Calvário. Eu quero finalizar falando acerca da ressurreição do nosso Cristo. Verso 1 do capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizia aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. E eis que eu vou-lo tenho dito. Somente até aqui, meus irmãos. As mulheres foram ao sepulcro para prestar as suas homenagens ao corpo do nosso mestre. E quando elas chegam ao sepulcro, a cena que elas vislumbram é pedra removida, um anjo assentado em cima dela.
E o anjo dizendo para ela: vocês vieram ver Jesus? Vejam, ele não está mais aqui, ele ressuscitou como ele havia dito. Agora ide, anunciai aos meus discípulos. Meus irmãos, Cristo ressuscitou por nós. O sepulcro está vazio, ele já não está mais lá. Hoje ele está aqui, na pessoa bendita do Espírito Santo. Hoje é ele que nos fortalece, hoje é ele que nos capacita para nós não voltarmos atrás. Hoje é ele que nos dá graça para continuarmos caminhando neste mundo que jaz em trevas, que jaz no maligno. E hoje é ele que veio aqui para dizer para mim e para você: eu estou vivo, eu paguei o preço, eu paguei a tua dívida. Você não é mais um condenado, você não é mais alguém escravo, você está livre. Se pelo Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você é livre nessa noite, se coloque de pé junto comigo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quero orar com você, por você, e agradecer a Deus também pela tua vida, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, como o próprio Paulo disse, em vão seria a nossa fé. Mas o nosso Cristo, ele ressuscitou. Nosso Cristo, ele pagou o preço pelo nosso pecado, pela nossa redenção. Então, meu irmão, nunca ande cabisbaixo, nunca ande meneando a cabeça achando que você é um qualquer, que você não é um ninguém. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é alguém que foi comprado por um preço que nada pode se comparar ao preço que foi pago pela minha e pela tua vida. Foi o preço de sangue. Ouro, prata, pedras preciosas, nada nesse mundo pagaria pela redenção da nossa alma. Mas Jesus pagou com o próprio sangue. Então hoje nós celebramos a Páscoa em Cristo Jesus. Hoje nós somos livres. Hoje nós somos agraciados por Deus por meio da morte de Cristo. Amém? Queria pedir a você, curve a sua cabeça, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, que é o nosso Cordeiro Pascual. Vamos trazer à nossa memória não somente o sacrifício, não somente a morte, mas o que Cristo fez por nós. Onde nós estávamos, como nós estávamos, de onde nós éramos e o que Jesus já fez até o dia de hoje. Pai, queremos agradecer ao Senhor, ó Pai. Te agradecer, meu Deus, porque a tua mão nos tem dia após dia sustentado. Dia após dia o teu Espírito Santo nos tem revestido. Nos tem dado, meu Deus amado, ânimo, disposição para continuar a caminhada. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que até aqui chegaram. E eu sei, meu Deus amado, que muitas foram as afrontas, as adversidades, tentando fazer a tua igreja parar, tentando fazer muitos dos que estão aqui desistir, meu Deus amado, de continuar na presença, por alguma circunstância, por alguma adversidade. Eu, Pai, nesta noite eu quero rogar ao Senhor, meu Pai, pela vida dos teus, de igual modo como o Senhor orou, meu Deus amado, pelos teus discípulos e também por nós, meu Deus amado, santificando-os na palavra, na verdade. Meu Pai, que esta noite, meu Deus amado, venha ficar registrado em nossa memória, meu Pai amado, porque o Senhor, papai, pagou o preço pelo nosso pecado. O Senhor pagou o preço, meu Deus amado, pela nossa dívida. Dívida essa que era impagável, dívida essa que nós não tínhamos condição alguma, meu Pai, de, meu Deus amado, de alguma maneira pagar. O Senhor pagou. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, porque tu és a nossa Páscoa, o Cordeiro, meu Deus, que foi imolado, meu Deus amado, aleluia, pela nossa vida, o sacrifício vicário. Tu és, meu Deus amado, Cristo, Filho do Deus vivo, aquele, meu Deus amado, que se entregou por nós. O Senhor, meu Deus amado, entregou, derramou o Senhor até a última gota de sangue, para que hoje nós pudéssemos celebrar a tua morte, meu Deus amado, e nos alegrar também na tua vinda. Por quê? Porque o Senhor nos prometeu que um dia voltaria, para que onde o Senhor está, estejamos nós também junto do Senhor. Por isso, meu Pai, eu quero, em nome de Jesus Cristo, pedir ao Senhor que a tua mão, Pai, continue estendida sobre esta casa, sobre a igreja, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, tirando, meu Deus amado, do coração toda e qualquer, meu Deus amado, pedra de tropeço, toda a raiz de amargura, tudo aquilo que não provém do Senhor. Ajuda, meu Deus amado, os meus irmãos, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, ajuda os teus servos a continuarem, meu Deus amado, caminhando, a continuarem te servindo, a continuarem suportando a pressão do Getsemane, a continuarem suportando a pressão, meu Deus amado, oh meu Deus, da prensa, porque no momento da adversidade, o Senhor, meu Pai amado, pode até permitir, meu Deus amado, que alguns de nós passamos, meu Pai, por abandono da família, abandono dos amigos, mas o Senhor mesmo vem em nosso socorro.
O Senhor mesmo vem em nosso auxílio para nos dar a vitória, para nos fortalecer, para nos servir, ó glória. E cremos que esta noite está o Senhor fortalecendo vida, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, fortalecendo corações, e no nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, nos dando, meu Deus amado, uma nova oportunidade de fazer mais, de servir o Senhor melhor, de fazer além daquilo que nos estava proposto a fazer, porque nós cremos que igual aquele homem, meu Pai, que carregava um cântaro com água, ele, meu Deus amado, só foi buscar água, mas ele voltou com o Senhor para a casa dele, ele pôde celebrar, meu Deus, junto com o Senhor, uma refeição da Páscoa. Eu creio que de igual modo também é conosco, meu Pai, que o Senhor pode nesta noite também fazer de igual modo. Pai, em nome de Jesus Cristo, prospere em nós a tua palavra, o teu reino, a tua vontade, e faz, meu Deus amado, notória a tua presença na casa. Não nos deixe, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, viver, meu Deus amado, simplesmente no sistema religioso, mas que nós venhamos viver a fé, viver a palavra, viver a Cristo, viver o reino, viver a tua vontade, e que essa semana seja semana de bênção, de vitória, de conquista, de comunhão, de graça, de harmonia, meu Deus amado, de presença do céu sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos, sobre, meu Deus amado, nosso trabalho, sobre tudo que nós fizemos. Que a tua presença, aleluia, venha ser manifesta ali, que a tua presença, meu Deus amado, venha mudar situações lá, e que o Senhor nos dê estratégia para continuarmos anunciando e dizendo, meu Deus, para o mundo, que o Senhor vive, que o Senhor vive e reina, que o Senhor ressuscitou, glória, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor já não está mais lá naquele sepulcro, o sepulcro está vazio, o sepulcro, meu Deus amado, aleluia, já não tem, meu Deus amado, mas ninguém. O Senhor, meu Pai amado, nesta noite está na casa, na pessoa bendita do Espírito Santo, e nós te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto tens feito, está fazendo e vai continuar fazendo em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Entendeu a palavra, queridos? Então posso dormir tranquilo. O maior é esse, irmãos, de uma ministração, não é a quantidade de informações que nós trazemos, mas é o quanto nós conseguimos trazer a compreensão dos ouvintes. Então, se os irmãos entenderam, isso é sinal de que Deus trabalhou certamente em áreas da tua vida que precisavam ser tratadas, e Deus vai continuar trabalhando. Então, descansa o teu coração, não espera muito das pessoas, espera mais de Deus, porque mesmo quando as pessoas parece até que não estão olhando para a tua prova, não, às vezes é Deus permitindo mesmo que você seja de alguma forma deixado de lado por algumas pessoas, para que Ele se apresente de uma forma totalmente nova e linda e maravilhosa sobre a tua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus, vamos embora. Lembrando aos irmãos, terça-feira, culto de crescimento, culto de quem quer crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, sempre uma palavra instrutiva maravilhosa da parte de Deus. E quinta-feira, culto de família no altar, tá bom, queridos? E para a semana nós damos os demais avisos, e os irmãos já havia avisar, mas só para os irmãos entenderem, o pastor ainda está em viagem, certamente está nesse momento finalizando, né, o louvor lá para entrar no momento da palavra. O culto lá começa às 7, né, em São Carlos, e por esse motivo não está conosco hoje, tá bom, queridos? Continua orando pela família dele, pela família, pelo retorno e pela vida dos nossos irmãos também da cidade de São Carlos, tá bom? Vamos agradecer a Deus, e após a bênção apostólica nós retornaremos para o nosso lar, em nome de Jesus. E aí, BD infantil, meu irmão, tá bonito demais aqui de ver. Eu tô voltando até a ser criança. Meu irmão, você que tem filho pequeno aí, traga suas crianças no domingo pela manhã à escola bíblica dominical. Teve um jovem que veio hoje que muito alegrou meu coração, João, não é o nome dele? Acho que é João. Me alegrou o coração, vi, ele ficou entusiasmado, ficou feliz, né? Não conheço a mãe dele, mas obrigado, mãe, né, por ter trazido o seu filho aqui pela manhã. Isso é muito importante, né? Isso nós temos que entender. É melhor você hoje, enquanto criança, trazer o seu filho para a igreja, para não precisar buscar ele em outros lugares quando ele crescer. Eu falo porque eu não tive essa instrução, irmão. Então para mim hoje é precioso, é valioso. Tá bom, queridos? Então vamos nos esforçar para que isso se torne cada dia mais uma realidade para nós pais. Amém? Vamos agradecer a Deus. Desculpa a presença dos nossos irmãos. Deus continue vos abençoando. Os irmãos sejam sempre bem-vindos a essa casa de vocês. Bom, queridos? Estejam sempre a muita vontade. Eu costumo dizer que na casa do Pai o filho tem que ter total liberdade. Então vocês estão na casa do Pai, sintam-se em casa, abraçados por Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer. Querido, amado, bondoso e eterno Deus e nosso Pai. Pai, te agradecemos por tudo quanto o Senhor fez nesta noite, pela palavra, pelos louvores, pela instrução que o Senhor nos trouxe.
Obrigado, meu Deus amado, por mais uma oportunidade de estar em tua presença. Leva o teu povo em paz, em segurança, livres, guardados, protegidos, libertos de todo mal. Que tenhamos uma semana de excelência, uma semana de vitória. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado na vida de cada um dos teus servos. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda suas mãos com as minhas. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do amado e amigo Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todos, sempre, todos juntos, digamos amém. Aplauda Jesus, Deus abençoe e uma excelente semana a todos em nome de Jesus. Josué.